Horas e 27 minutos, mas antes eu vou com a repórter Jéssica Cruz. Gente, preste atenção. Olha, o número de denúncias de irregularidades trabalhistas aqui no estado atingiu um patamar histórico em 2025. O Ministério Público do Trabalho registrou mais de 4.000 denúncias. E para que a gente possa entender quais são as principais queixas, nós vamos agora saber da repórter Jéssica Cruz. Jéssica, quais são os principais motivos que levam os trabalhadores a buscar o Ministério Público do Trabalho para denunciar, para garantir que os seus direitos sejam respeitados? Mais uma vez, uma ótima segunda-feira para você. Ótima segunda para você também, Fábio. É o que a gente vai descobrir agora, porque a gente vai entrevistar o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, o Dr. Márcio Amazonas, porque esse número realmente ele é expressivo e histórico. Ele representa um aumento de 20% em relação a 2024, mas esse aumento ele é ainda maior em comparação com anos anteriores. É muito importante também o trabalho de conscientização, informação que é levada à população para que ela possa denunciar? Sem dúvida nenhuma. Esses números nos causam um espanto. Inicialmente a gente tem a ideia de que todo aumento de denúncias não deve ser comemorado, mas na verdade isso mostra muito além do que esse espanto inicial. Mostra que as irregularidades em Sergipe sempre existiram e que agora a população está acessando mais o Ministério Público do Trabalho. Então isso demonstra um aumento no nível de confiança da população sergipana naquele que é um dos guardiões dos direitos sociais fundamentais trabalhistas aqui no estado, que é o Ministério Público do Trabalho. Então, de 4.000 denúncias, nós tivemos 4.129 denúncias, um aumento de 100% se compararmos com 2022, de 20% se compararmos a 2024. É um motivo, nesse aspecto, para que nos encha de ainda mais responsabilidade, do senso de justiça, de tentar tutelar esses interesses da população do nosso estado. E que tipo de denúncia que chega principalmente aqui para o Ministério Público? Bem, todo tipo de denúncia trabalhista nos é apresentado através das notícias de fato. Dentre as 8 coordenadorias temáticas, a campeã de denúncias é o meio ambiente de trabalho. Acidentes de trabalho, graves, leves, médios, ausência de uso de equipamentos de proteção individual ou de instalação de equipamentos de proteção coletiva e, ultimamente, a ausência de cursos de qualificação. Tem sido muito comum que no primeiro dia de admissão de um grupo de empregados, o patrão pergunta quem tem os cursos e aqueles que não têm, ele providencia muito rapidamente cursos que não são adequados e até denúncias de fraude, de passar uma lista no mesmo dia e logo depois os empregados recebem um certificado por um curso que ele nunca fez, uma sala de aula na qual ele nunca entrou. Então isso é uma fraude gravíssima. Alguns desses casos têm levado trabalhadores e colegas desses trabalhadores a óbito. Então, o Ministério Público do Trabalho está muito atento para esse tipo de situação que envolve meio ambiente de trabalho e fraude ao mesmo tempo, para atuar com toda a força necessária para coibir essas atitudes. Quando a gente fala também de um outro tipo de denúncia, que é o de assédio, a gente está falando de pessoas que têm muito medo, temor do que pode vir a acontecer. Mas nós registramos, aliás, o Ministério Público registrou também denúncias relacionadas ao assédio moral, assédio sexual, em ambiente de trabalho? 20% das nossas denúncias concentraram questões de assédio moral, sexual, assédio eleitoral e outras formas de discriminação. É um número muito significativo no universo de 4.000 denúncias. Nós temos uma coordenadoria própria aqui que cuida da temática, temos tentado coibir de todas as formas, mas questões como assédio, trabalho escravo, são muito difíceis de você conseguir encontrar realmente o verdadeiro motivo. Porque muitas vezes na questão do assédio, o trabalhador, a trabalhadora principalmente, as maiores vítimas de violência são as trabalhadoras, elas têm medo de denunciar. E a gente precisa informar que aqui no Ministério Público você pode fazer sua denúncia sigilosa e mais do que isso, pode fazer sua denúncia anônima, sem mesmo se identificar, inclusive para o Ministério Público. Então, denuncie cada vez mais. Questão semelhante acontece no trabalho escravo, onde devido ao baixo nível educacional das vítimas, muitas vezes eles não procuram porque acham que aquilo é normal. É normal trabalhar numa casa de família sem receber salário porque ele está vivendo ali, está comendo, então seria a contraprestação. É normal você trabalhar numa fazenda, num ambiente rural,
sem água potável, sem a comida adequada e dividindo o seu ambiente de trabalho com animais. Porque aquela realidade, ele nunca viu outra realidade, a realidade que ele e que a família sempre esteve acostumada. Nesses casos, a denúncia vem de vizinhos, de familiares, inclusive familiares da própria família que explora. Então, tem sido muito importante. Cada vez que a gente denuncia, a gente revela uma situação de potencial ferida à dignidade da pessoa humana ali existente e a gente consegue evitar um mal maior. Só para a gente finalizar, como é que a população pode fazer essa denúncia? Bem, a gente pode denunciar fisicamente aqui, na Avenida Desembargador Mainá, número 72. Em Itabaiana, nós temos um prédio na Avenida Otoniel Dória, a responsável por nossa atividade no interior do estado. Pode denunciar pela internet, é um meio muito eficaz. Você pode denunciar, como eu disse, pessoalmente, se identificando e pedindo sigilo ou sequer se identificando a denúncia anônima. Claro que nesses casos a denúncia tem que vir acompanhada de maiores detalhes para facilitar o nosso processo de investigação. Mas o site é o www.prt20.mpt.mp.br e também nossas denúncias pelos canais de telefone 3194-4600. Muito obrigada pelas informações. Fábio. Ok, Jéssica.